um bate-papo, um diálogo bem gostoso entre nós. E eu estou na minha leitura devocional sistemática, eu estou em Tiago. E o livro de Tiago, assim, começou a mexer comigo em algumas circunstâncias. Então eu quero compartilhar com vocês essa noite, Tiago capítulo 2, verso 14. Tiago fica lá no finalzinho do Novo Testamento. Depois das epístolas paulinas, vem Hebreus, depois é Tiago. Que o Novo Testamento está dividido, né, em Evangelhos, Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, e depois as epístolas paulinas, e aí depois vem Hebreus, e depois Tiago, e aí as de Pedro, de João e o Apocalipse. Então nós temos Tiago capítulo 2, verso 14 até o verso de número 26. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto essa noite, de forma muito gostosa e muito simples, porque de alguma forma eu me sinto assim tão bem essa noite aqui para falar desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém, irmãos? Vamos orar. Quero orar pela vida do Esteban e da Fê, que não está aqui, ela não estava passando muito bem assim de manhã. Então quero orar por ela, não sei se aconteceu algo, vamos orar pela vida deles também. Amém. Querido Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças te damos, Senhor, pela alegria do Teu Espírito Santo, pelo amor do Senhor sobre o nosso coração, pela graça do Senhor que invade a nossa vida e a nossa alma.
Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, e ela traz e faz a diferença na nossa vida. Pedimos a tua bênção sobre a vida da Fer, ó Pai, se há alguma enfermidade, que ela seja repreendida em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja sobre a vida dela. Abençoe os demais irmãos que estão de viagem, abençoa, Senhor, esta comunidade, os que aqui estão, que a graça do Senhor seja sobre todos. Fala, Senhor, a nós na ministração da tua palavra esta noite, que a tua palavra seja viva, seja poderosa no coração de cada pessoa, que ela possa construir a nossa consciência de fé, que ela possa, Deus, estabelecer, Senhor, a nossa vida cristã. Seja conosco, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje sobre a vida cristã e as obras. Essa mensagem, ela nos chama para uma compreensão um pouco mais madura da vida cristã. Durante muitos anos, nós ouvimos falar da importância da fé. E quase como por consequência da quase não importância ou quase não menção das obras. Isso tem toda uma construção histórica no meio da igreja. Porque Martinho Lutero, quando em 1517 vai afixar na capela de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, que vai dar origem à reforma protestante da onde nós viemos, Martinho Lutero estava num embate contra a Igreja Católica. E a Igreja Católica, de certa forma, apresentava uma certa obra para adquirir a salvação. Martinho Lutero vem trazendo à tona Efésios 2, 8 e 9, e toda a concepção da salvação pela graça, e simplesmente como meio da graça, sem as obras. A partir daí, o protestantismo começa a enfatizar de forma pesada a salvação pela graça, mas como uma antítese da salvação pelas obras. E obviamente se constrói um pensamento todo de execração, de escanteamento das obras e uma exaltação da fé acima das obras. Martinho Lutero, no afã de lutar e de debater contra o catolicismo romano, ele chama a epístola de Tiago, que nós lemos essa noite, de epístola de palha, porque de alguma forma isso acabava incomodando um pouco a consciência luterana, já que ele estava num contexto histórico, cultural e religioso, e ele precisava combater esse contexto. E eu não estou aqui de forma alguma criticando Martinho Lutero, porque somos devedores a ele em muitas das nossas concepções, e Deus usou com certeza. Mas eu acho que nós, nesse afã e nessa construção que nós tivemos na igreja durante tantos anos, nós realmente nos esquecemos um pouco de Tiago, a epístola de Tiago. Ela está no cânon, ela faz parte do conjunto dos 66 livros sagrados que a gente chama de Bíblia. Mas, no entanto, me parece que nós cristãos, nós vamos adquirindo uma certa mente seletiva para alguns textos. A gente vai começando a selecionar as coisas. E aí, numa tentativa assim de me desvencilhar de todo o preconceito,
Estou lendo a Bíblia assim e tentando fazer aquilo que os franceses chamavam de époqué, que é a suspensão de juízos, de julgamentos, ou seja, de preconceitos em relação às coisas. E eu começo a ler Tiago e Tiago começa a me incomodar, porque Tiago vem trazer à tona algumas coisas que eu acho que nós, na história da igreja, deixamos um pouco de lado. Eu não venho trazer um novo evangelho, uma nova concepção de cristianismo, nada disso, mas eu quero trabalhar com vocês algumas coisas para entender completamente a visão bíblica. Fé e obras têm sido colocadas em oposição na consciência cristã. E realmente em Efésios 2, 8 e 9, Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de obras. Mas aí eu começo a pensar a que obras Paulo estava se referindo quando ele diz: nós não somos salvos pelas obras, é só pela fé. A que obras ele estava se referindo? E aí eu vou pensando que, como quase todo o conceito paulino de obras é uma relação com a lei. Então me parece que Paulo está dizendo aqui que nós não somos salvos pelas obras da lei, ou seja, que a lei dada no Antigo Testamento não produziu a salvação, mas sim a graça que nos deu o Cristo é que produziu a salvação, porque segundo Paulo, a lei nos conduz a conduzir o povo até a consciência de Cristo. Então Cristo é a expressão da graça e Cristo traz a salvação. Então, para Paulo, a salvação não é um processo que veio a partir dos homens, pelo esforço humano. Não, a salvação vem de Deus. Foi Deus quem iniciou o processo de salvação, foi Deus quem entregou Cristo, foi Deus quem nos deu a salvação gratuitamente através de Cristo. E isso, segundo Paulo, não veio das construções, não veio das conquistas judaicas em guardar a lei, não veio de forma alguma pelas obras da lei de Moisés. A salvação é uma conquista de Cristo na cruz. Então, segundo Paulo, ninguém nesse texto de Efésios, ninguém pode se gabar de ter trazido a salvação pelas obras da lei, mas ela vem por intermédio de Jesus Cristo. Pastor, muita teologia, calma, eu vou chegar lá, vou desmanchar isso, pelo menos é o que eu pretendo fazer. E a gente precisa, às vezes, puxar uma consciência teológica para chegar depois na prática da nossa vida. E aí vem Tiago, na nossa consciência. Vem Tiago dizendo que sem as obras, a fé não vale nada. E Tiago diz nesse texto que uma pessoa não é justificada pela fé somente, mas que essa pessoa é justificada pela fé e pelas obras. Pela fé e pelas obras. Tem que levar essa mensagem depois para o Esteban, porque tem um grupo aqui, uma comissão, né, que a gente prega aqui, depois a gente debate a pregação na quinta-feira, num café da manhã, onde não passa nada. Então, qual é a questão aqui? A questão é que, de alguma forma, a igreja, me parece que se esqueceu um pouco das obras e se apegou totalmente à fé. E se apegando à fé e somente à fé, isso parece ter produzido de alguma forma cristãos absolutamente descompromissados, sem atitude, sem ação, sem nada. Gente que está sentada numa cadeira esperando e vendo a banda passar.
Então essa noite eu quero lançar uma proposta de vida cristã que me parece ser uma proposta de vida mais completa, que me parece abranger, estar mais condizente com a mensagem do Evangelho e a proposta do Evangelho, porque me parece que a proposta de Jesus é a de que, em primeiro lugar, a vida cristã é sim uma fusão de fé e obras. A vida cristã é uma fusão de fé e obras. E o que isso significa? Significa que de um lado da moeda, nós temos a fé. O que é a fé? A fé é a consciência de Cristo, a fé é a consciência da mensagem de Cristo, da palavra de Cristo, é a consciência de que nós vivemos por Jesus e para Jesus, e se somos salvos porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. A fé é essa consciência. Nós sabemos que a história caminha de acordo com o plano de Deus, e que Deus está em controle da história, e que Jesus seria a concretização máxima desse plano de Deus. Isso é a fé. É a fé nos ensinamentos de Jesus, é a fé na salvação vicária de Cristo, quando Cristo morre na cruz, derrama o seu sangue, perdoa os homens dos seus pecados. Isso é a fé. Nós temos essa fé. Nós não estávamos lá, mas nós acreditamos que Cristo morreu na cruz para salvar o mundo. Nós acreditamos que existe um plano maior de Deus, e que a concretização desse plano está na cruz, e que Deus está caminhando agora para levar o seu povo para viver com Ele no céu. Essa é a ideia da fé. Isso é fé. Mas aí, e até aí, embora tudo isso esteja certo, é só um lado da moeda. E segundo Tiago aqui, essa noite, se eu ficar só com esse lado da moeda, eu não estou diferenciado dos demônios, porque Tiago diz no verso 19 que até os demônios creem e estremecem. Então os demônios também creem que Jesus morreu lá para salvar a humanidade, os demônios creem que Jesus veio, os demônios creem que Deus tem um plano, e estremecem ainda diante disso. Olha que pesado isso em Tiago. É uma das epístolas mais pesadas que tem, talvez. Então, segundo Tiago, aqui essa noite, eu preciso agora caminhar para o lado 2, para o lado B da moeda, para o outro lado da moeda. Porque se de um lado há a fé e as certezas de Cristo, do outro lado da moeda existe a prática dessa fé, ou seja, as obras. Do outro lado dessa moeda estão as obras. Porque se eu creio realmente, e essa fé, ela é eficaz em mim, se eu creio realmente, eu não posso ficar só no crer, isso tem que se materializar, essa crença tem que se materializar em ações na minha vida. Se a crença não se materializa em ações na minha vida, eu tenho uma fé morta, segundo Tiago. Então ele vai dizer para nós entendermos, ele vai lançar a ideia de Abraão, e ele vai dizer: Abraão creu, e por causa que ele creu, a fé fez com que aquilo se materializasse. Ele entregou o filho, ações, obras. E ele vai dizer: Raabe, a prostituta Raabe, que vivia na cidade de Jericó, quando os israelitas com Josué cercaram a cidade de Jericó, iam destruir a cidade de Jericó, Raabe, a prostituta que morava em cima do muro da cidade, recebeu os espias na casa dela, escondeu os espias para não serem mortos, e fez com que os espias passassem e continuassem vivos e fossem embora.
Então essa Raabe é citada por Tiago. Ele diz: olha, Raabe acreditou naquilo que ia acontecer e agiu a partir daquilo que tinha acreditado. E ele vai dizer: sem as obras, segundo Tiago, a fé não vale absolutamente nada. E ele ainda continua: e as obras vão ser um elemento extremamente importante também na concretização da salvação. Porque Tiago diz que tanto a fé quanto as obras, no verso 22, elas andam juntas, elas estão juntas, e ainda mais, as obras aperfeiçoam a fé. Pastor, que complicação, exatamente. As obras aperfeiçoam a tua fé, as tuas obras. Então, irmãos, fiquem comigo. Se por um lado da vida cristã tem a fé, é um lado da moeda. O outro lado é o lado das obras. Mas não é só isso. Porque há uma fusão entre as duas, entre fé e obras. Há uma inter-relação, há uma intersecção tão íntima entre uma e outra, que uma não pode existir sem a outra. Uma não pode viver sem a outra. Ou seja, a fé não pode viver sem as obras, e as obras não podem viver sem a fé, nesse contexto da vida cristã. E além disso, uma aperfeiçoa a outra. A fé é aperfeiçoada pelas obras. Por quê? Porque as obras são, na realidade, a concretização da fé. E aí acaba saindo só do campo das ideias, das crenças, e acaba se materializando nas ações. Então a fé que está no campo das ideias, da crença, do coração, da mente, da razão, essa fé, ela vai se concretizar nas obras. E essas obras, ao serem a materialização dessa fé, aperfeiçoam, ou seja, trazem uma compreensão ainda mais profunda e uma vivência mais profunda daquela fé que você tem. Então aquelas pessoas que dizem: eu creio, e pronto, está tudo certo. Você crê em Jesus? Não, crê em Jesus. Pronto, está certo, eu creio. Essas pessoas parecem não ter entendido totalmente a proposta. Porque a proposta da vida cristã é: creio, e agora o que faço? Creio, e agora? Agora você vai praticar o que você crê, para que o que você crê seja aperfeiçoado na sua prática. Isso é a vida cristã. Então você crê, e aquilo que você acredita tem que desembocar numa prática, para que aquela prática vá aperfeiçoando aquilo que você acredita. Senão, vai ficar parecido com os demônios. Porque os demônios creem, mas param aí. Isso não passa para a prática na vida deles. Então fica parecido com os demônios. E o texto aqui é muito claro nisso. Se aquilo que você acredita não é traduzido em obras, não adiantou nada você acreditar. É isso que Tiago está dizendo. Tiago diz: olha, pode a fé, só a fé salvá-los? Verso 14, pode só a fé salvar? E a resposta é não, no texto. A resposta é óbvia, é não. Porque a fé que não se traduziu em obras, não atingiu os estágios da materialização, da concretização, da maturidade, que é a vida cristã. Então, se a fé ficar só na fé e não se materializar nas obras, não há salvação, porque na realidade essa fé não é legítima, ela não se concretizou em ações de práticas diárias.
E aí você começa a entender uma série de questionamentos, de colocações de Jesus, quando mandava as pessoas fazerem as coisas. Dizia: fizeram isso? Vai e faça o mesmo. Porque é necessário que se materialize aquilo que você acredita. Então não se pode haver cristãos de fé sem obras. Não pode. Essa é a conclusão lógica desse texto. As obras são tão importantes quanto a fé. Tanto a fé como as obras, elas atuam juntas, no versículo 22. Tanto a fé quanto as obras atuam juntas. Então, há sim a necessidade das obras. Vocês estão comigo até aqui, amém? Pode nem estar concordando, mas estão. Há sim a necessidade das obras. E agora eu venho para uma outra consciência. Mas que obras? Quais são as obras? Colocar uma cruz nas costas e sair se arrastando no asfalto? Pagar uma promessa? Jejuar 5 vezes na semana? Trazer esmolas para a igreja, ofertas? Dar esmolas na rua? Se penitenciar? Quais são as obras? São dessas obras que Tiago está falando? É claro que não. Então, quais são as obras que precisam existir em nós, na nossa vida cristã? E aqui, as obras aqui são apresentadas em 2 vertentes. Porque as obras se constituem em 2 tipos. Primeiro, há as obras que são respostas a Deus. Esse é o primeiro tipo de obras. Obras que são respostas a Deus. É o exemplo que ele dá aqui de Abraão, que em resposta à ordem de Deus, Abraão ofereceu o seu filho Isaque. E só não matou Isaque porque o anjo mandou ele parar. Mas a questão aqui é que Abraão obedeceu, deu uma resposta à ordem de Deus. E com isso Abraão ofereceu tudo o que ele tinha, ofereceu todo o seu futuro, ofereceu toda a sua esperança. Essas obras são respostas a Deus, que a gente dá na nossa individualidade entre nós e Deus. Essas obras são de caráter sacrificial. Ou seja, que tipos de obras, pastor, o senhor está falando? Eu estou falando de colocar em prática, por exemplo, a ordem do Senhor. Amai os vossos inimigos. Essa é a obra que você tem que fazer em relação a Deus. Tem que haver amor na sua intimidade em relação aos seus inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Dá outra face se alguém te bater numa face. São obras em relação a Deus, porque quando eu faço isso, faço por uma ordem divina. Negue-se a si mesmo, por exemplo, é uma obra que eu vou ter que fazer. O que é negar-me a mim mesmo? São desejos, são vontades que eu tenho no meu coração, que eu sei que são contrárias à vontade de Deus. E o que eu deveria fazer a partir daí? Quando vem essas vontades, quando vem esses desejos, eu vou negar isso, eu vou dizer: não, eu não faço, eu não quero, não é para mim. Quando vem a oferta para você, que o seu desejo está ardendo lá dentro de você por aquela oferta,
você sabe que aquela oferta é contrária à vontade de Deus, você deve negar-se a si mesmo, negar o seu orgulho, negar o seu egoísmo, negar a sua vaidade. Não é negar dizendo que não tem, não é isso, é negar não cedendo ao seu orgulho. Quando o orgulho tiver que falar mais alto, fala isso, responde aquilo, faz isso, a vaidade, eu preciso aparentar. Quando isso entrar dentro de você, ou quando isso manifestar dentro de você, você deve reprimir, você deve invadir isso, você deve repreender, você deve tentar buscar um outro caminho que não seja esse caminho. Isso é negar-se a si mesmo, é entrar pelo caminho da humildade, é entrar pelo caminho da mansidão, é entrar pelo caminho do domínio próprio. Quais são as obras que são respostas a Deus? Por exemplo, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Chega o diabo com a proposta, com a tentação, você resiste àquilo. Quais são as obras em relação a Deus? Servir ao Senhor com alegria, é a ordem, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a ordem. Qual é a ordem do Senhor? Buscar incessantemente, sem cessar, orar sem cessar. Qual é a ordem do Senhor? Qual é a obra que eu tenho que fazer no processo da vida cristã, da salvação? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Qual é a obra que eu tenho que fazer em relação a Deus, a minha vida? Domar a minha própria língua de alguma forma, tomar cuidado com aquilo que eu falo, abandonar as inimizades, abandonar as bebedeiras, as prostituições. Qual é a obra que eu tenho que fazer? Vós sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros, se guardardes os meus mandamentos, praticar. Veja que não é simplesmente crer. Se você crer, mas não praticar a minha palavra, não adianta nada o que você acreditou. Jesus é muito claro nisso, na Bíblia inteira ele fala, nos evangelhos ele fala toda hora: se fizerdes o que vos mando, sereis meus discípulos. Você me ama se praticar a minha palavra. Então essas obras, elas contam, elas são absolutamente necessárias e importantes para a minha vida, porque elas são respostas a Deus, são obras de uma resposta de confrontação da palavra de Deus com a minha realidade pessoal. Quando a palavra de Deus confronta com a minha realidade pessoal mais íntima, eu tenho que dar uma resposta que vá favorável à vontade de Deus e não à minha vontade pecaminosa. Isso são as obras em relação a Deus. É quando eu me vejo longe do que deveria ser, e eu caio de joelhos diante de Deus e começo a orar, e começo a me vigiar, e começo a me policiar, e começo a trazer essa palavra para a minha vida, e começo de alguma forma a tentar praticar isso no meu dia a dia. Por isso esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele, mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram. Então as obras são em relação a respostas que eu dou a Deus, quando a palavra de Deus confronta com a minha realidade pecaminosa, e como eu reajo em relação a isso. Como é que eu ponho em prática isso? Senão fica só no mundo das ideias, platônico. Eu viro um cristão platônico. Sabe aquele, a gente fala do amor platônico, né? É o amor do mundo das ideias, aquela moça que sonha, né, o tempo todo com um príncipe encantado que vai descer numa carruagem de fogo e que vai chegar para ela todas as manhãs com um buquê de flor, com um presentinho do lado da cama, com o café feito e tal. E é um amor platônico, né? Aquela que sonha em casar com o Brad Pitt, com o Neymar, sei lá com quem, ela fica lá, é um amor platônico, nunca vai dar certo, mas está sonhando o tempo todo. Às vezes o cristianismo fica no mundo platônico, a gente fica só das ideias. Na hora de pôr em prática, aquelas ideias não funciona nada. Então, primeira obra é obras que
que são respostas a Deus quando a palavra de Deus se confronta com a minha realidade pecaminosa. E aqui não vale dizer, mas eu não consigo fazer o quê? Se Deus quiser, Ele que faça em mim a mudança. Não, isso aqui não é uma opção, tipo assim, se você não conseguir, fica na sua mesmo, está tudo bem, vamos levando a vida assim. Não, isso aqui é uma ordem, ou você faz ou não faz, e se não fizer, está fora. Pastor, que mensagem pesada. Vai ficar um pouco mais, mas é assim mesmo, não tem como fugir. Eu queria fugir, se Tiago não estivesse na Bíblia, estava tudo certo. Mas aí eu ia ter que me virar com os textos de Jesus, né? E os textos de Jesus confirmam Tiago para mim agora, no Evangelho. Então, primeiro, obras que são respostas a Deus. Segundo tipo de obras, no texto, são obras que são respostas ao próximo. Se de uma forma, tem obras que são respostas a Deus, de outra forma, porque quando Deus é entre eu, a minha intimidade, a minha interioridade, e Deus e a palavra de Deus confrontando a minha interioridade, ainda que isso envolva algum próximo. Mas agora eu vou falar diretamente, obras em relação a respostas em relação ao próximo. E aí ele cita dois casos, porque ele cita um caso em relação a Deus, que é Abraão entregando o próprio filho na fé que ele tinha em Deus e da ordem de Deus. E agora ele cita dois casos. Ele diz, por exemplo, daquele que no verso 15, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de comida, e você falar, eu vou fazer uma oração, colocar a mão na sua cabeça e vai em paz, você não tem salvação, está dizendo, não tem justificação aqui não. E depois ele vai citar outro caso, que é o caso da prostituta Raabe, que acolheu os espias, porque ela podia denunciar os espias seriam mortos, os caras estavam atrás dos espias. Ela acolheu os espias e fez com que eles fugissem, e por isso ela foi preservada pela obra, em relação ao próximo. Então o que é a obra em relação, ou uma obra como resposta ao próximo? É uma resposta à necessidade primária do outro. É a necessidade primária. Se eu disser que sou cristão e que creio em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, por isso que eu não faço mais aquelas orações de confissão, viu? Tem que explicar pouco a pouco aos irmãos como é que funciona a minha consciência teológica aqui. Eu não faço aquelas, repita comigo, creio no Senhor Jesus como o único e suficiente do meu Salvador, sim, amém, amém, está salvo. Não. Eu geralmente repito isso aí na hora do batismo, lá para a pessoa confessar para ela mesma e tal, mas isso aí não tem nada a ver, porque eu posso falar, eu creio no Senhor Jesus, olha, todo momento a gente pode citar o credo em qualquer lugar, em qualquer religião. Creio no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, assim é no islamismo, por exemplo. O islamismo, para você ser um islâmico, você deve confessar que Maomé é o único, que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Ponto final, você já começou a entrar no islamismo. Cristianismo não é assim. Você pode confessar, Jesus é Senhor da minha vida e tal. Quando os textos bíblicos falam aquele que confessar, está falando dentro de um contexto onde confessar significava dar a vida, a obra principal. Morria, quem confessava Jesus como Salvador ia para a cadeira elétrica naquela época, né? Não era cadeira elétrica, né? Ia ser queimado no Coliseu Romano. Então, aquele confessar lá não tem nada a ver com o nosso confessar aqui. Você chegar para qualquer cara que está na cadeia e dizer, você confessa Jesus como Salvador? Ele vai dizer, confesso, faça oração comigo, eu aceito Jesus como meu Salvador. Ele vai repetir, eu aceito Jesus como meu Salvador. Amém, amém, pronto, está salvo. Não está salvo. Tem nada a ver com salvação. Se a fé entrou nele a respeito de Cristo, e essa fé de Cristo for eficaz, ele vai manifestar essa fé nas obras, em relação a Deus e em relação ao próximo. E aí eu tenho a vida cristã, aí eu tenho a salvação. Então há obras que são respostas ao próximo. E que resposta? Resposta à necessidade primária do outro. Então pastor, eu tenho que ficar procurando agora o que eu faço para ser salvo? Não, essa pergunta nem existe. Pastor, se eu sair daqui, estou vendo um bêbado lá na esquina, eu passar e der um dinheiro para ele, vai contando ponto lá. Não, isso não tem nada a ver com a salvação. Não tem nada a ver com a salvação. Pastor, se próximo que bater palma na minha casa, eu dou 2 sacos de açúcar, 3 de farinha, 4 de feijão, tá, mas não tem nada a ver com a salvação isso.
Não tem nada a ver. Se for nessa proposta, nunca chega à salvação. A salvação é o seguinte: a ação de Deus e a fé de Cristo se transformou em tanta realidade na minha vida, que no meu caminhar, de repente eu me deparo com alguém que está passando fome, e eu tenho condições de ajudar essa pessoa. Se eu disser para ela, vai em paz, Deus te abençoe, porque eu vou guardar dinheiro na Suíça, eu estou pecando. Se eu disser para ela, não, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou comprar um relógio de última, agora um celular novo, que saiu agora, com Android e tal, e todas as questões, não, eu preciso comprar um notebook novo, então eu não posso ajudar você, fica aí com fome, meu amigo, e disser que isso é cristianismo, isso não é cristianismo, não tem nada a ver com cristianismo, porque aquilo tem que entrar na minha vida de tal forma, que eu sou incapaz de me deparar com a necessidade do outro, e não estender a mão para ajudar o outro de alguma forma, seja ela financeira, seja ela de um abraço, de um beijo, de um carinho, de um acolhimento, seja como for. Isso são as obras que precisa, é isso que Tiago está dizendo. Ele não está falando para vocês, saiam por aí procurando todo pobre que você encontrar na frente e dê alguma coisa para ver se você vai chegar lá no céu. Não, isso aí é religiosidade. Ele está dizendo que aquela fé que você tem que encarnar na tua vida de tal forma que essa fé possa ser demonstrada a partir das suas obras. E aí essa fé e essas obras que estão vivendo conjuntas, que se mesclam, que se enraizam uma na outra, que se fundem uma na outra, que há uma amálgama, que já não pode nem sequer mais distinguir direito o que é uma e o que é outra, se transformou em você, e aí você então é salvo. Isso é salvação. Salvação é você ter encarnado essas obras como respostas ao próximo, seja de um acolhimento de alguém que está morrendo, seja de alguém que de repente aparece no teu caminho, seja de um bem que você sabe que pode fazer e não faz. Respostas ao próximo é respostas à necessidade do outro que cai no teu caminho. É aquilo que Jesus diz, um cara estava descendo de Jerusalém em Jericó, e de repente ele foi atacado por salteadores, bandidos, pegaram, bateram, deixaram ele sem roupa, pelado, ferido, arrebentado, acabado, morrendo no meio do caminho. Aí passou o ministro de louvor, olhou para ele, olhou para ele e disse, eu tenho que começar o culto, não dá tempo, vou embora. Aí passou, para não ficar só no rodô, passou o pastor, olhou para ele e disse, ixi, não dá tempo, tem que correr, tem que pregar hoje à noite. E saiu fora. E aí passou o que ninguém conhecia, parou e disse, eu vou cuidar desse cara. Pegou ele, abraçou, curou, colocou a roupa, levou para o hospital HR, chegou lá, era pago naquele momento, pagou, entendeu? Pagou, está aí, pode, se precisar de mais dinheiro, eu passo de novo aqui depois e acerto a situação. E continuou a jornada, foi para o culto. Então, e aí Jesus disse, então, qual que é o próximo? E o camarada, aquele lá que passou lá, que ninguém nem sabe o nome, é o samaritano. Ele disse, então, vai e faz o mesmo aí. Isso é resposta em relação à necessidade do outro, é a obra. A fé sem essa obra não vale absolutamente nada. É só mundo platônico das ideias que não chega a concretizar na ação prática, entende? Então essa realidade precisa ser muito bem trabalhada, isso, porque senão a igreja tende a ir para um extremo, ou seja, o extremo da consciência da fé, e lá a gente fica na fé, sonhando, falando, elucubrando, pensando, escola dominical após escola dominical, e isso é importante, porque se não tiver o conteúdo, se não entrar pela racionalização, já que o culto Paulo diz que o vosso culto é racional, ele entra pela mente, precisa aprender, sem aprender não desenvolve em amor.
O amor vem pelo aprendizado. Então você vai aprendendo, vai conhecendo, vai conhecendo, vai conhecendo. E esse conhecimento, para ser fixo e verdadeiro, ele precisa estar acompanhado de prática. Porque conhecer na Bíblia não está só no mundo do intelecto. Tem alguém que é contra o intelecto, eu sou a favor do intelecto. Quem fez o intelecto foi Deus, não o diabo. Então, o conhecer está no mundo do intelecto e das ações práticas. Então isso é conhecer. Conhecer é entender e praticar, porque quanto mais eu pratico, mais eu entendo, e quanto mais eu entendo, mais eu pratico. E quanto mais eu conheço Deus, mais eu amo, e quanto mais eu amo, mais eu conheço. E assim se torna num ciclo, onde eu vou crescendo e amadurecendo espiritualmente. Então essas realidades precisam se fundir na nossa essência cristã. Ou seja, se nós queremos viver a vida cristã do fundo da nossa alma, nós precisamos acrescentar ao conhecimento a prática, e a prática ao conhecimento. Ou seja, nós precisamos da fé e das obras e da fé. Se ficarmos só com uma, nós entramos numa esquizofrenia espiritual e morremos. Nós precisamos de misturar as duas, porque aí eu tenho o cristianismo verdadeiro, a vida cristã autêntica. Vida cristã autêntica, segundo Tiago, é unir o meu conhecimento, a minha fé, às minhas obras, e aí está a salvação. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para orar? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem essa noite, porque é uma mensagem que não vem mexer com as nossas emoções. Emoção é terça-feira no Jogo do Brasil. Aqui tem emoção também, mas só que a emoção aqui é resultado do conhecimento, entende? Então eu digo para os irmãos que quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono. E quanto mais eu me apaixono, mais eu conheço. E assim vai. Então aqui essa mensagem traz um conhecimento do que é a vida cristã para mim e para você. E agora que você veio, graças a Deus que você veio e a sua responsabilidade aumentou. Porque aí você não pode falar lá naquele dia, eu não sabia, mas você estava no culto, naquele dia, lá aquele pregador chato, ficou falando isso aí, era aquilo ali mesmo, estava lá, entendeu? Mas alguém fala, então não vou ouvir no culto. Bom, aí vai ser responsabilizado. Por que você não foi? Tinha perna, dava para ir, não estava internado no hospital. Então não tem saída. Ou eu venho, aprendo e pratico, ou não tem saída. É para mim e para você essa realidade. Então eu vos chamo essa noite para um cristianismo de vida, para uma vida cristã autêntica, de alguma coisa que não fica só na minha intelectualidade, no meu pensamento. Eu não quero que você saia daqui essa noite e diga simplesmente assim, que mensagem legal, aprendi um monte de coisa. E aí? Bom, e aí agora eu quero ver o que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi. O que você faz com o que você aprende? E não pense vocês que eu estou numa posição privilegiada, não. Porque o texto bíblico diz que aquele que é professor, a cobrança é maior ainda sobre ele. Então se eu falei alguma coisa para você que você aprendeu, a pancada é maior em mim, porque agora eu tenho que viver à altura daquilo que não só eu sei, mas daquilo que eu preguei e daquilo que eu aprendi pregando. Mas a vida com Jesus é gostosa demais, porque se ela fosse uma vida só de intelecto, irmãos, nós estaríamos mortos sem saber que estávamos mortos. A vida com Jesus é uma vida viva. Por isso ele diz, olha, é vida em abundância. Eu vim para trazer vida, mas não é vida, vidinha. É vida em abundância. Vida em abundância não é carteira cheia no bolso. Vida em abundância é conseguir entender e conhecer Deus e viver a partir daquilo que você conhece de Deus, transformando a sua vida dia a dia, transformando a sua vida numa delícia. Isso é vida em abundância. Vida abundante é você poder expressar o cheiro de Jesus Cristo onde você estiver.
Vida abundante é as pessoas olhar para você e dizer assim: eu vejo Cristo em você, eu vejo Deus na tua vida, eu vejo Deus nas suas atitudes. Não é só nas suas palavras, é nas suas obras. Eu vejo Deus, eu sinto Deus, eu presencio Deus em você. Isso é vida abundante, isso nada paga, isso dinheiro nenhum compra, isso prazer nenhum supera. Isso é vida deliciosa, que dá vontade de viver aqui na terra 300 anos, 400 anos, 500, 1000 anos. Se alguém dissesse: você quer viver aqui na terra 1000 anos, eu quero viver 1000 anos. É essa vida com Jesus. Porque enquanto estou vivendo, estou expressando, estou tentando expressar Deus, e eu percebo que a vida é muito pouco para a gente expressar. Deus é tão infinito e a gente é tão finito, que quando a gente pensa, a vida já está acabando, e a gente não conseguiu nem expressar a unha do dedo mindinho de Deus. Não perca tempo, viva Jesus. Feche os seus olhos. Querido Pai, obrigado por essa noite. Entendemos a Tua palavra. Que gostoso ouvir a Tua palavra, Senhor, essa palavra que mexe com a gente. Que sejam pessoas essa noite aqui que não sejam carregadas de fé sem obras, mas que essas pessoas que aqui estão essa noite possam trazer as obras para junto de sua fé, ou materializar a sua fé em obras. Nós sabemos que sozinho não conseguimos fazer isso, e aí está a graça. A graça é a capacitação divina para que a gente possa vivenciar isso. Sem Ti não somos nada, nada somos, mas o Senhor, pela Tua graça, nos amou. Leva-nos a viver a Tua palavra em amor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar com alegria. Aleluia. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Mas depressa fugi,
Em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, com grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Graças a Deus. Esses hinos da velha guarda, né? Eles são gostosos de cantar, né? Os novos também são muito gostosos de cantar, mas esses têm uma letra, né? Que às vezes é insuperável, né? Acho que a igreja vivenciou um momento, né, no passado, de profundidade de letra, né? Hoje em dia a gente dá muito mais valor à emoção da coisa, né? Mas é fantástico a gente cantar músicas assim também, que trazem uma consciência